prazer estar aqui convosco para iniciarmos este nosso terceiro painel e vamos então a este tema, não é? Um novo contexto para o comércio internacional. Vou fazer uma pergunta tanto para a Ana Diniz como para o José Couto e a pergunta será que é, por um lado, qual é que tem sido o impacto das tarifas de Trump, não é, na indústria portuguesa, ou seja, um tema que tem estado, obviamente, aqui na ordem do dia, e também, por outro, como conciliar as críticas à política americana perante esta concorrência agressiva e, por vezes, até desleal, vinda do Sudoeste Asiático. Por favor. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que foi dirigido à ATP pelo Bruno Gonçalves para estarmos aqui hoje, a falar um pouco convosco. E começamos por um assunto que de facto nos tem preocupado imenso, esta guerra tarifária que estamos aqui a assistir. E eu diria que do ponto de vista do impacto, existem vários impactos. Do ponto de vista sistémico, eu diria que a primeira grande preocupação é que de repente não há regras. Nós acreditávamos num sistema multilateral, acreditávamos numa OMC, acreditávamos que existiam regras que mais ou menos conhecíamos e de repente, de um momento para o outro, isso deixou de ser verdade. E isso causa uma grande incerteza e imprevisibilidade do ponto de vista dos negócios. E, portanto, termos neste momento alguém que diz que para impor uma maior reciprocidade precisa de aplicar taxas extra a taxas que, reparem, no nosso setor, têxteis e vestuário, nós temos uma pauta aduaneira que vai do capítulo 50 ao capítulo 63, portanto temos muitos produtos aqui compreendidos e neste momento estes produtos já, quando são exportados para os Estados Unidos, já têm tarifas que são variáveis naturalmente em função do produto, mas em alguns casos de 30 e tal por cento. Sobre estes 30 e tal por cento, temos agora uma tarifa extra de 10% e eventualmente uma de 20%, não sabemos muito bem, que pode vir até a ser mais, caso não haja um acordo que de alguma maneira agrada à administração Trump. E, portanto, isto estamos a ver que tem um impacto enorme, nomeadamente para setores como o nosso, que exportam muito para os Estados Unidos. Nós exportamos um pouco de tudo, desde materiais têxteis, têxteis técnicos, a vestuário, mas temos uma categoria de produtos, que são os têxteis lar, que dependem muito deste mercado, o mercado dos Estados Unidos. E, portanto, conquistámos durante muitos anos uma posição muito relevante neste mercado. As nossas empresas fizeram um grande investimento do ponto de vista comercial, naturalmente, desenvolvimento de produto, tudo isso que é necessário para conquistar clientes e que, de repente, neste momento, vem tudo isso afetado. O primeiro impacto, assim, de imediato foi, portanto, encomendas canceladas, atrasadas. Vamos ver o que é que vai dar, vamos ver que tipo de decisão é que vamos ter, vamos ver se vêm melhores ventos. E isto acontece quer para as nossas exportações diretas, aquelas que vendemos diretamente aos clientes americanos, mas também às marcas com quem trabalhamos na Europa que vendem também a este mercado, para este mercado e, portanto, direta e indiretamente nós sentimos esse impacto, um impacto enorme. É um mercado para nós, para o nosso setor, este é um principal mercado não comunitário que nós temos. Portanto, estamos a falar, dependendo do ano, de 700 milhões de euros, que diretamente exportamos para lá, mas que indiretamente é muito mais do que isso. A União Europeia exporta têxteis e vestuário numa grandeza de 7, 8 mil milhões de euros. E, portanto, grande parte deste produto que é exportado é produzido na Europa e, naturalmente, em Portugal também. E, portanto, há aqui um impacto enorme de negócios que se perdem. E há um outro impacto indireto, que é o impacto de que, neste momento, nós já estamos a sofrer. Os Estados Unidos, assim como a Europa, são fornecidos, em grande medida, pelos países asiáticos, China e não só. E neste momento o que está a acontecer é que estes países, uma vez que também eles sofreram de taxas consideráveis, o que está a acontecer é que eles estão a fazer aqui um desvio de tráfego e estão a invadir um pouco o nosso mercado que já estava de alguma maneira saturado. E, por exemplo, num mercado que está relativamente estagnado, no primeiro trimestre deste ano,
nós vimos um aumento das exportações de origem asiática a crescerem 30% na União Europeia. Portanto, isto tem impactos em várias frentes. Nós perdemos negócio e, ao mesmo tempo, até no mercado da União Europeia, nós também estamos a sofrer uma concorrência que, como disse, nem sempre é desleal, nem sempre é leal, é desleal muitas vezes. E muitas vezes existem naturalmente instrumentos de defesa comercial. Muitas vezes falam-nos de porque é que não avançamos com medidas de antidumping ou medidas de antissubsídio ou salvaguardas, mas no nosso setor, onde existe muita inovação, muito valor acrescentado, não é muito fácil avançar com este tipo de medidas. Portanto, nós estamos a sofrer um pouco por todas as frentes e sem mercados alternativos. A verdade é essa, porque também dizem, mas então ok, tudo bem, não há Estados Unidos, ou os Estados Unidos estão mais difíceis, então porquê é que não vão para outros mercados? Não é assim fácil. Construir-se uma relação de confiança para vender serviço, valor acrescentado, enfim, um conjunto de intangíveis, não é de um momento para o outro que isso se consegue. E, portanto, de alguma maneira também o nosso produto, tirando, em termos de mercados ocidentais, tirando a Europa, os Estados Unidos, o Reino Unido, enfim, um pouco se calhar o Médio Oriente, mas não é muito fácil nós de repente conquistarmos o outro lado do mundo. E também não é muito fácil, porque mais uma vez falta-nos reciprocidade. Por exemplo, quando pensamos na China, nossos empresários muitas vezes queixam-se porque enquanto que a China os produtos chineses entram na União Europeia sem qualquer tipo de controlo ou sem qualquer tipo de grandes barreiras tarifárias e não tarifárias, o inverso não é verdadeiro. Nós, se quisermos vender os nossos produtos para a China, enfrentamos um conjunto de requisitos técnicos que os nossos produtos muitas vezes não conseguem cumprir. E não conseguem cumprir porque são barreiras que existem neste mercado e, portanto, há aqui uma grande dificuldade em encontrar mercados alternativos. Não sei se com isto respondi à sua pergunta. Foi uma excelente introdução, até porque estamos a ver aqui a perspectiva do setor têxtil, não é? E agora com o José Couto teremos uma perspectiva do setor automóvel. Isso. Boa tarde a todos, obrigado por terem convidado a FIB, terem feito o convite. Realmente a questão do comportamento dos Estados Unidos, enfim, não sendo uma novidade, já tínhamos tido anteriormente uma investida do Sr. Trump relativamente ao aumento ou à imposição de barreiras relativamente à indústria automóvel no primeiro mandato. E só para aqui fazer uma referência, as empresas europeias que receberam incentivos para se estabelecer no território americano no primeiro mandato, começaram a laborar agora. E, portanto, estas imposições tarifárias ou outro tipo de imposições não têm efeitos de imediato. Demoram algum tempo a acontecer. E, portanto, nós, neste momento, o mercado americano, estamos a sofrer, obviamente. O mercado americano era o quarto mercado para a indústria automóvel em Portugal. Cresceu também porque o Reino Unido teve, com o problema do Brexit, baixou a sua atividade em termos de produção, e os Estados Unidos, nós em Portugal são poucas as empresas que trabalham para a indústria automóvel, são 350 empresas, e portanto nós conhecemos exatamente quais são os tipos de produtos, qual é o tipo que vão diretamente para os Estados Unidos. Mas pior do que ir para os Estados Unidos é um conjunto de componentes, deixar só este highlight que é muito importante. 95% dos automóveis que circulam na Europa têm uma componente produzida em Portugal, ou mais do que uma componente produzida em Portugal, e portanto são os nossos clientes, são tier ones, portanto fornecedores de primeira linha ou construtores, juntam as suas componentes produzidas em Portugal. Portanto, e muitas dessas componentes vão para automóveis que provavelmente, ou componentes que são vendidas para os Estados Unidos, ou automóveis para os Estados Unidos. E, portanto, há não só uma implicação direta, e, portanto, com esta barreira, mas também um prejuízo indireto por isto. E não é só aquilo que vai para os Estados Unidos, porque muita da produção europeia vai também para o México e vai para o Canadá. E o México foi considerado mais ou menos o lugar com grandes benefícios para produzir automóveis que serão entregues nos Estados Unidos. Há algumas delas questões, até para evitar algumas
das regulamentações que tínhamos na Europa e que tínhamos nos Estados Unidos e, portanto, era uma via verde para entrar nos Estados Unidos. Ora, a indústria europeia também entrega no México, pior, investiu durante anos, fez investimentos enormes no México. Não há nenhuma empresa de primeira linha fornecedora da indústria automóvel que tenha uma fábrica, no mínimo uma, no México. E, portanto, o México hoje é, de facto, um lugar de grande produção para a indústria automóvel que entra não só nos Estados Unidos, mas também em toda a América Central e América do Sul. Portanto, a Europa, estará obviamente a sofrer com este tipo de problemas, que é o problema da produção fora da Europa e que tem os Estados Unidos como um líder na área do consumo. Enfim, o que é que isto significa? Significa que, por um lado, aquilo que é feito na Europa, há hoje uma capacidade de produção disponível que ficou afetada, que surge porque diminuíram as suas exportações para os Estados Unidos. Não é só por causa disso, obviamente, porque o elefante na sala também se chama China e, portanto, esse é um problema, não é? A capacidade de produção perdida na Europa, isso, enfim, provavelmente podemos falar nisso, tem a ver com o processo de desindustrialização que houve na Europa e todo, enfim, um conjunto de acontecimentos que prejudicaram isso, mas é também, não é só aí, mas também o projeto, um processo de desinvestimento por facto do México e o Canadá sofrerem também com estas imposições que foram. Portanto, para resumir, dizemos que a indústria europeia, a indústria automóvel em Portugal e a indústria europeia, porque a indústria automóvel em Portugal tem o seu grande mercado na Europa e, portanto, aquilo que for mau para a Europa será mau para Portugal e não há dúvidas que pela nossa dependência. Portanto, é uma situação má, temos pela incerteza e pela gestão da incerteza. Posso só acrescentar mais uma questão que há pouco me esqueci de referir. Há desvio do comércio que não está a ser vendido para os Estados Unidos e, portanto, que vem para a União Europeia, mas há também um desvio do ponto de vista da colocação de encomendas. Nós sabemos neste momento que muitas encomendas, nomeadamente de vestuário, que estavam a ser feitas em Portugal, estão neste momento a ser feitas em Marrocos, porque Marrocos tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos e, portanto, de alguma maneira tem neste momento uma situação privilegiada e nós também estamos a perder negócios por essa via. Ou seja, aqui podemos ver como é que esta questão dos diferentes acordos de comércio que existem no contexto global tem impacto nos nossos negócios. Ter ou não ter um acordo de livre comércio é muito importante. Muito obrigada. Vou passar então aqui para o Duarte e para o António, também para uma pergunta conjunta. E pegando aqui neste tema de a dita falta de inovação europeia está aqui a prejudicar a nossa competitividade e resta saber como é que a União Europeia pode então aqui ajudar a reverter este processo e também de que forma podemos utilizar os nossos quadros qualificados neste contexto. Duarte. Muito obrigado. Muito obrigado também ao Bruno Gonçalves pelo convite e parabéns pela iniciativa, acho que é muito importante. Eu acho que o relatório Draghi veio colocar a coisa bem, do ponto de vista daquilo que são os vetores essenciais, identificando algumas das fragilidades que a Europa tem face a outras geografias que são diretamente concorrentes, quer no tema da inovação, quer no tema da energia, há uma expectativa de que seja uma bússola de orientação de trabalho para a Comissão Europeia nesta fase. Eu penso que o Mário Draghi tinha, de alguma maneira, já antecipado, mas não se calhar de forma tão pessimista, aquilo que vai acontecer posteriormente com o tema que já foi aqui relatado, a administração Trump e diria mesmo, violência com que iniciou este princípio de guerra comercial. Também há uma certa expectativa que a racionalidade no final impere e que isto seja meramente uma tática negocial, quer dizer, há as duas perspectivas. A perspectiva tendo em conta aquilo que tem sido... Agora, não há dúvida nenhuma que os Estados Unidos já não olham para a União Europeia da mesma maneira que olhavam.
até mesmo pela forma como os Estados Unidos vão escolhendo os parceiros com quem vão fechando os acordos comerciais. Ou seja, há aqui uma definição de prioridades geográficas e eu diria que é propositado, mesmo isto que há pouco aqui foi dito, de alguma fragilização da União Europeia, fazendo acordos comerciais com geografias que estão à volta da União Europeia. E isto coloca-nos a nós perante a circunstância de percebermos vários aspectos, alguns dos quais já foi aqui também abordado pelo José Couto, que é a questão da a Europa não pode continuar passiva relativamente a esta dimensão, que era a sua aceitação da sua desindustrialização e a deslocalização da capacidade industrial para outras geografias, tem que ter maior capacidade autónoma, o mesmo no que diz respeito ao investimento na inovação, ou seja, ainda hoje sai uma notícia de que nós temos que investir, obviamente que há um tema de competitividade de preço e uma competitividade de valor, são duas coisas diferentes, há uma tentativa muito grande da economia nacional, já com alguns casos de sucesso, de crescimento em valor, e depois há fatores de competitividade de preço dentro da União Europeia e da União Europeia com outras geografias. Eu acho que, eu diria que a Europa como um todo tem que rever muitas das suas políticas para perceber como é que nós nos tornamos simultaneamente mais competitivos e menos dependentes. Eu acho que isto devia ser uma prioridade evidente. Devíamos nos saber defender, ou seja, ser recíprocos, não com o objetivo de criar nenhum tipo de barreira, mas pelo menos com a possibilidade de não criar um problema de competitividade por não existência de políticas recíprocas do ponto de vista comercial, pelo menos a ideia não diria de procurar pelo menos a capacidade de proteger a indústria nacional existente, a capacidade instalada. Temos que ter também ao mesmo tempo que olhar para a dimensão dentro da própria União Europeia. Eu digo isto agora vou falar de algumas coisas com a legitimidade que em algumas das decisões que eu estou a dizer que devem ser revistas foram até tomadas por mim, portanto até tem essa vantagem do ponto de vista de lógica. Nós hoje olhamos, nós há pouco o Pedro dizia que nós temos um preço de energia grossista interessante. Eu digo grossista porquê? Porque o preço final nem sempre é equivalente ao preço grossista. E quando nós olhamos para o preço final, nós verificamos que, especialmente junto a geografias que são diretamente concorrentes de Portugal, neste caso aqui vai mudando consoante o setor industrial, nós já não nos podemos dar ao luxo, do ponto de vista de políticas nacionais, de ter preços diferentes finais. Porque no atual contexto está tudo a acelerar e, portanto, como está tudo a acelerar, vão ser revistas decisões de colocação industrial de investimento no país A ou no país B em função de alguma visibilidade de curto prazo que é possível ser assinalada. E, portanto, nós temos que ser muito rápidos dentro do espaço europeu a não perder competitividade com países que são diretamente concorrentes. E depois temos que fazer com que o nosso país e a União Europeia façam um grande esforço diplomático para chegar a acordos comerciais, mas quando eles não existem, ter a capacidade de proteger a indústria instalada nacional e, inclusivamente, ter a capacidade, de alguma maneira, de desenvolvimento da capacidade. E isto de forma compatível com a ideia de sermos mais autónomos do ponto de vista de matérias-primas e, simultaneamente, mais verdes. Tudo o que eu estou a dizer é difícil, mas não é impossível. E eu acho que este caminho é um caminho que tem que ser feito e eu acho que o relatório Draga dá essa pista e agora vamos começar a ter soluções a nível europeu, que Portugal também não pode ficar passivo. O Clean Industrial Deal, por exemplo, que é um instrumento que tem como objetivo começar a operacionalizar os princípios que estão previstos nesse relatório Draga, e nós temos que ter uma posição de força relativamente a essa matéria para tentar, pelo menos, no fundo, salvaguardar. Há pouco falávamos de energia. Nós realmente temos um potencial muito interessante de futuro, mas se tivermos procura cá, se nós não tivermos procura industrial cá, todo o que está previsto no Plano Nacional de Energia Clean não vai ser naturalmente implementado, porque não vai haver suficiente procura para essa evolução. Eu acho que agora existe alguma rapidez em fazer análises competitivas relativamente ao tema preço e também, não perdendo de vista o tema valor. E o tema valor passa por não ficarmos apenas dependentes dos fundos comunitários para investir em ID e começar a ter linhas próprias de investimento de ID para além daquilo que são os fundos comunitários que nós temos. Temos demasiada dependência dos fundos comunitários e temos que começar a criar espaço autónomo
para investigação e desenvolvimento. Isto, pelo menos, são algumas das ideias que me parecem assim imediatas de curto prazo. Obrigada, Duarte. António. Antes de mais, muito obrigado, Bruno, pelo convite. É com muito gosto que estou aqui e, sobretudo, numa plateia cheia de juventude. Sobre esta pergunta que me é feita, eu não vos quero chocar, mas, para mim, tarifas de Trump e relatório Draghi são da mesma natureza e são uma reação ao que nos aconteceu enquanto dormimos. A verdade é que nós crescemos nas últimas décadas a pensar, ok, da Ásia virá sempre produto de baixa qualidade, de baixa especificação. Nós que somos o velho mundo, vamos continuar a vender tecnologia cara para comprar produtos baratos. E a preguiça instalou-se. E como se instalou a preguiça, tivemos tempo para complicar a nossa vida com uma coisa chamada burocracia. Ora, o que é que estamos a assistir? Estamos a assistir que nestes dois blocos, na China e nos Estados Unidos, nós estamos a falar de regimes que são muito pouco orientados à burocracia. Ou porque temos uma democracia que é tensa, como o que estamos a assistir com a eleição de Trump, ou porque temos uma ditadura que não tem grandes problemas para tomar decisões e seguir em frente. A Europa estava num certo conforto, até chamou a China a fábrica do mundo e, portanto, pensámos que, para todo o sempre, iríamos vender a nossa tecnologia a bom preço e a comprar produtos muito baratos. Ora, não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu, e estão aqui dois setores que podem perfeitamente alinhar um com o outro relativamente a este fenómeno. É que nós pusemos a indústria lá, nós levámos a tecnologia de produção que tínhamos cá, nós levámos conhecimento, levámos pessoas para lá para os ensinar e não estávamos a contar que eles fossem como são, inteligentes, disciplinados, trabalhadores e, sobretudo, com uma capacidade de planeamento a várias décadas e não a prazos de 4 anos, como é comum na Europa. E isso deu neste resultado. Quando é que a Europa acorda? Quando alguém diz, meus amigos, ponho carros elétricos com mais autonomia na Europa à metade do preço. Pronto, eu estava lá na China quando esta notícia saiu e vi qual era o entusiasmo dos chineses relativamente a esta história. E é isso que diz aos europeus, amigos, vocês pensavam que continuavam a vender carros de alta gama para a China ou para o Brasil? A marca que mais está a vender no Brasil chama-se BYD neste momento. E quem imaginava, não? A gente achava que seriam os carros europeus, fabricados cá ou fabricados lá, mas de marcas europeias, que iriam manter esses mercados. Ora, tudo foi posto em causa e, do meu ponto de vista, Draghi vem alertar para isso. Vem alertar para a preguiça e para a falta de capacidade inovadora que a Europa se deixou arrastar face à competitividade. Um dos primeiros gráficos do relatório do Draghi é aquele crescimento da capacidade inovadora dos Estados Unidos e a da China, que vem de cá de baixo e ultrapassa. Qual é a relação que eu vejo com Trump? É que Trump percebeu que também não tinha condições. Os Estados Unidos estavam tão ameaçados, do ponto de vista económico também, e é preciso fazer qualquer coisa para abanar. Enfim, com estilos diferentes, mas basicamente isto é uma reação do velho mundo e do novo mundo relativamente ao velhíssimo mundo que é a Ásia, porque tiveram esta capacidade de cavalgar aquilo que nós lhes demos e de criar capacidade interna com a qual nós temos muita dificuldade nos próximos tempos de competir. O que está a acontecer com os Estados Unidos é a mesma coisa nova para todos nós. É que há neste momento um processo de polarização relativamente àquilo que era um processo de globalização. Um automóvel que fosse construído na Europa era facilmente vendido nos Estados Unidos. Não é verdade agora. Os Estados Unidos não quer os devices que nós pomos nos automóveis, os sistemas de segurança, a motorização, é novo. E, portanto, eu não posso ter uma linha de produção que esteja a produzir para os Estados Unidos e amanhã a produzir para a Europa. Exatamente. E, portanto, isto é novo, é completamente novo. Provavelmente alguns dirão que é um recuo, mas é novo, de qualquer maneira. Depois dizer outra questão que é importante. Nós temos hoje uma estrutura na Europa de reguladores que são 250 mil reguladores. Portanto, encheriam 6 estádios de futebol.
Ora, é possível fazer um congresso de reguladores. Custa 1.500.000 bi pagar os ordenados a essas pessoas em toda a Europa. E, portanto, nós temos esta questão a regulação também é um processo de burocratização e que ninguém percebe, nem os americanos percebem, nem os chineses percebem quando vêm para cá. E este é uma das grandes dificuldades. A questão fundamental, a que está em cima da mesa é: nós não somos competitivos. A indústria não é competitiva. E reparem só, por exemplo, o que está a acontecer neste automóvel, a nível do que é os construtores de componentes. Os construtores de componentes, no ano 2023, registaram mais do que uma patente por dia. E, portanto, estão a ver a importância que tem esta indústria em ligação com as universidades, com os centros tecnológicos, enfim, com o que está de toda a Europa. E no ano 2024 têm um pipeline de processos de investigação e desenvolvimento. Porquê? Porque o produto automóvel não paga essa intervenção no automóvel. Portanto, acrescentar valor aumentando o preço não é solução. E tem neste momento um problema ao nível da atividade de investigação e desenvolvimento. E mais, neste momento põe-se o problema de ter que despedir 12% da sua equipa de investigação e desenvolvimento na área das componentes. Uma atividade que emprega 11 milhões de trabalhadores, em que contribui com 20% para a atividade de investigação e desenvolvimento em toda a Europa, neste momento põe problemas de recuar. E, portanto, esta questão daquilo que é o veículo automóvel é uma questão transversal. A Europa perdeu competitividade em toda a linha. Nós, que às vezes vamos à China para olhar, ficamos pasmados com empresas em que estão altamente robotizadas, com tecnologia do mais de ponta. Toda a gente utiliza os cadernos do Kaizen, do mais desenvolvido. Nós não sabemos quanto é que estão à nossa frente em produtividade, mas o relatório de Draghi diz que os Estados Unidos estão 20% à frente da produtividade da Europa. Não sabemos quanto é que é da China, porque eles não publicam os números, mas quando publicarem, quando nós conseguimos perceber, isto é fácil de perceber que o nosso problema de competitividade está não só na tecnologia, não está só nos custos dos fatores de produção, mas também está na tecnologia. E está, por exemplo, o que é mais referido, já que falámos de energia, o que é mais referido pelos investidores fora da Europa e na Europa é o custo da energia. Este é a energia que chega ao chão de fábrica. Essa é que é o verdadeiro... E, portanto, a perceber como é que vamos resolver este problema de competitividade é o que eu acho que tem que estar em cima da mesa. Há aqui aspectos também que a propósito de cruzar o tema da burocracia com o tema dos outros países, eu nunca me esqueço da forma como os americanos, quando houve o crescimento da inflação, a forma como eles decidiram aplicar medidas simples para o Inflation Reduction Act. Um deles foi comprar milhões de automóveis para os correios americanos, uma compra centralizada. A Europa é incapaz de adotar medidas destas, ou seja, nós na realidade temos um problema do ponto de vista da nossa concepção do mercado em que não conseguimos conceber a possibilidade de, para combater, por exemplo, como aconteceu no caso dos Estados Unidos, a inflação, nós tratamos de forma centralizada, garantir as encomendas ao nosso setor industrial. Porque isso ajuda, obviamente, a assegurar postos de trabalho, a assegurar a produção, etc. Portanto, há também a forma burocrática com que depois os processos, porque nós somos um grande espaço, temos muita capacidade financeira, mas depois isto é muito lento na forma como se implementa, desde o momento em que se concebe ao momento em que se implementa, em que se chega ao tema. Depois tenho interesse de falar do tema do preço da energia. Mas sim, mas acho que a Ana estava a querer também aqui complementar. Sim, a questão da energia é de facto um tema muito importante, nomeadamente para a nossa indústria. Nós temos
A nossa indústria é muito complexa, muito diversa e tem muitas realidades, mas dividindo assim de grosso modo, nós temos uma indústria têxtil, onde o tema da energia é muito importante, e depois temos uma indústria de vestuário, onde se calhar o tema da mão de obra é mais relevante. O tema da energia é fundamental. Nós temos neste momento, apesar de todos os investimentos, e falávamos aqui há pouco sobre isso, todos os investimentos que foram feitos em Portugal, nós continuamos a ter um preço que não é competitivo. E aqui também há uma discussão que eventualmente podemos ou não ter, decidir não ter, que tem a ver com a forma de cálculo do preço da energia. Ou seja, nós podemos ter 99% de energia renovável, mas basta entrar 1% do gás natural e o preço é determinado em função disso. Portanto, ou seja, e este é um tema. Nós, no nosso setor, somos um setor global. Somos um setor em que este tipo de custos são relevantes. Portanto, se nós tivermos relativamente perto de nós um país com condições para ser mais competitivo, nomeadamente com energia mais barata, entre outras questões, nós vamos perder. Portanto, ou seja, quando nós pensamos no tema da competitividade e no tema da energia, não é só em Portugal, comparativamente com a Espanha, comparativamente com a Alemanha, comparativamente com a França. Não. Nós estamos no mundo, nós temos setores que são altamente concorrenciais e globais. Portanto, nós não podemos pensar para o preço só no contexto da União Europeia, no contexto ibérico. Temos que pensar no contexto mundial. Este é um tema muito importante para setores como nós. Nós temos, por exemplo, empresas nossas que estão a fazer investimentos noutros países que têm metade do preço da energia garantido. Portanto, isto é fundamental. E nós, se não, de facto, não percebermos isto e não mudarmos isto de alguma maneira, vamos continuar a perder a indústria. E esse é um fator importante, entre outras questões, mas o tema da energia é muito importante mesmo. Duarte, queria então complementar. Sim, há aqui um aspecto que eu acho que importa aprofundar. De acordo com aquilo que a Ana disse, é importante, eu acho que se nós não aprofundarmos, nós não chegaremos lá. Portugal tem um preço de mercado grossista competitivo, ou seja, se nós vamos ver o preço do mercado grossista português, quando comparamos com Espanha, França, Alemanha, França é subsidiado, é importante que se perceba, e alguns destes países que estamos a falar, Estados Unidos da América, China, são subsidiados. O que é que acontece? Há aqui dois aspectos que são muito importantes de perceber. Em primeiro lugar, nós temos que aprender a ser menos, perceber as urgências comerciais num dado momento e utilizarmos os instrumentos de forma inteligente e não estarmos a ser tão ideológicos na forma como nós aplicamos as medidas de política que temos num determinado momento. Eu passo a explicar isto de outra maneira. O que é que eu quero dizer com isto? Mesmo antes da Não. Eu agora vou tentar traduzir isto em miúdos, porque acho que é importante. Preço de grossista de energia, somos competitivos. Tarifas de acesso à rede, não somos competitivos. Porquê? Porque achamos que temos que pagar o déficit tarifário de Portugal num conjunto de X anos. Quando se calhar podíamos pagar num número mais alargado de anos e ter aquela componente ligeiramente mais reduzida. Em algumas indústrias eletrointensivas, fornecedoras, por exemplo, do setor automóvel, nós somos competitivos nos chamados serviços de sistema, ou seja, pagar aos grandes consumidores eletrointensivos para consumir às horas que nos interessam e onde os preços, e nós pagamos para que eles só consumam a determinada hora. E aí somos competitivos. Depois, nós não somos competitivos nos chamados custos de compensação de CO2, em que temos, face às ajudas de Estado que são possíveis, nós, em Portugal, estamos limitados ao fundo ambiental e, portanto, temos uma ajuda de Estado para aquela componente da formação do preço abaixo dos concorrentes diretos, nomeadamente Espanha, França, Alemanha. O trágico é termos... Isto aqui mesmo podemos falar dos recursos humanos, mas pronto. O trágico é quando nós conseguimos, pelo perfil de produção energética que temos no nosso país, até sermos competitivos em termos de preço. Já a segunda parte foi o que a Ana disse. Sem irmos à parte da Ana, que é mudar a forma como o preço é feito, sem irmos lá, nós temos que perceber que a realidade que estamos a viver e a urgência que estamos a viver leva-nos a olhar para cada uma destas componentes e perceber que se justifica aproveitar todas as oportunidades que temos para ter o preço final igual. Pronto, esta é a primeira parte. Segunda parte, aprendemos com a guerra da Ucrânia que disparar do preço de gás faz disparar o preço de eletricidade e que nós temos margem para ter medidas preventivas para aplicar e proteger os setores industriais quando o preço dispara, como há pouco foi dito aqui que disparava. E, portanto, o que eu acho que nós devíamos ter é mecanismos preparados para conter o preço. Para quê?
para evitar, porque não tínhamos ilusões, quer dizer, na China eles subsidiam o preço, nos Estados Unidos eles subsidiam o preço. Portanto, nós não podemos continuar a ter ilusões. Uma coisa é dizermos assim, nós não podemos desenvolver determinadas produções de energia elétrica de grandes dimensões porque é subsidiado. Eu concordo. Há pouco falava-se do eólico offshore. Eu era defensor e sou defensor do eólico offshore. Mas acho que o eólico offshore tem que ser visto à luz da realidade atual. Se aquele tem um custo de subsidiação muito grande, se cá temos que adiá-lo. E, portanto, temos que apostar nas energias menos subsidiadas. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ser inocentes ao ponto de achar que podemos concorrer em termos industriais e comerciais sem, pelo menos, estarmos atentos ao nível de subsidiação que é feita fora do espaço europeu pelos nossos concorrentes diretos ou dentro do espaço europeu dentro dos nossos concorrentes diretos. E isto já não dá margem. Nós temos que ir atrás de cada um destes componentes. Isto para dizer que temos que ser mais dentro. Eduardo Cordeiro, deixa-me fazer uma provocação. Então eu não estou a subsidiar a Alemanha e a Polónia quando os deixo produzir a carvão e os meus concorrentes vão para lá montar fábricas porque a energia é mais barata? Mas o que é isto em termos de política europeia? Mas a energia mais barata não é pelo carvão. Não, é porque o carvão... Não, é pelo que eu acabei de dizer. Mas porque o carvão porque eles extraem o carvão... Não é por isso. O que eu lhe estou a tentar dizer, a Ana dizia há pouco e com verdade, o preço da energia é mais caro que o carvão e é mais caro que o gás. O que eles fazem, isso é o preço grossista. Vai ver, eu mostro-lhe aqui uma ferramenta de uma aplicação e vai ver o preço grossista, que é o preço que resulta da produção. E nós temos energia mais barata que a Alemanha. Onde nós não somos competitivos é nos restos componentes que determinam até o preço final. Não são a tarifa de acesso à rede, os custos de sistema, os custos de interesse geral, económico e geral, são o custo de compensação de CO2. É aqui que nós perdemos a competitividade. Não é na fonte de produção de energia, é na subsidiação que determina a diferença entre o preço grossista e o preço final. Porque nós, no preço grossista, se for só aos vetores de produção e preço de produção, nós somos competitivos. Também fala-se agora neste grande investimento, não é, que na indústria militar, nos 800 mil milhões de euros. A pergunta que eu faço é se podem aqui as tecnologias, não é, que já se falaram aqui não aqui no tema, mas aqui, obviamente, na ordem do dia, de uso duplo, de dual use, se elas podem ser uma oportunidade para a indústria portuguesa? Não tenho nenhuma dúvida, absolutamente. Aliás, nós percebemos que há blocos, para não chamar mesmo países, que têm utilizado as tecnologias militares para alimentar as duplo uso e as duplo uso para alimentar as tecnologias do nosso dia-a-dia. O problema é que nós, europeus, enfim, a parte dogmática da coisa, leva-nos a que, defesa não, fazer investigação e desenvolvimento para a defesa não, porque isso é para matar pessoas. E a verdade é que neste momento temos algum déficit de capacidade de investigação e desenvolvimento para aplicações militares. Agora, temos que ter consciência que temos indústria, e em alguns casos quase inesperados, alguns deles que até saíram do setor automóvel e que apostaram no setor aeronáutico e que se têm revelado como boas capacidades do país também para a produção de produtos que tenham esta utilização dupla e sendo de utilização dupla, obviamente, com capacidade neste momento de entrar no mercado dos 800 mil milhões. Porque basicamente é isso que se passa. A Europa vai gastar 800 mil milhões, mas esses 800 mil milhões podem ser produzidos na Europa toda ou podem ser produzidos apenas na Alemanha e na França. E esse é que é o problema. Também não podemos dizer que tem que ser distribuído por toda a Europa, porque a Europa pode não ter a capacidade para produzir os produtos que são necessários para as aplicações militares. Portanto, eu acho que temos... Peço perdão, isto está aqui um bocado... Deve ser da poeira. Eu acho que a Europa tem aqui uma grande oportunidade, tem um grande problema. Para nós, portugueses, a dificuldade é perceber onde é que nós vamos operar. Qual é o tipo de aplicações militares que nós estamos preparados para produzir. E o trabalho ainda não está completamente feito. Quando olhamos para o setor têxtil e vestuário, é muito simples.
Se na Europa há capacidade para produzir produtos de elevada performance com aplicação militar, eu garanto-vos que Portugal está preparado. Temos capacidade industrial, temos um sistema científico e tecnológico que está lá, que sabe. Qual é o problema que temos tido? É que as empresas se desincentivam de apostar nesta área porque, basicamente, vão aos concursos públicos e os concursos públicos compram na China. Porquê? Porque o critério é preço. E fazemos ainda mais. O Centro Tecnológico CITEV já esteve a trabalhar no desenvolvimento de soluções para empresas portuguesas que apresentaram a concursos protótipos feitos por nós e que depois pegaram os protótipos e foram à China para fazer a produção em massa. Pronto, este é um dos problemas que nós temos na Europa. Isto nunca poderia acontecer nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm na Constituição os materiais de aplicação militar têm que ser produzidos dentro do solo americano. Ponto final. Nós não temos essa regra e, como não temos essa regra, estamos um bocadinho sujeitos a isto, o que significa que, neste momento, a oportunidade, para ser agarrada, ela precisa de políticas públicas muito claras relativamente à garantia de que os investimentos que as empresas vão fazer não serão em vão. E isto será verdade para todos os setores, setor automóvel incluído, que tem capacidades em Portugal para avançar para a produção de veículos de aplicação militar, como no caso do têxtil. E quando digo têxtil, deixa-me dizer, quando falo em têxtil para a defesa, o que é que vocês pensam todos? Digam lá, fardas, não é? Pois, mas eu não estou a pensar em fardas. Eu estou a falar em compósitos de elevada performance para todos os tipos de plataformas, nomeadamente para drones e para carros de aplicação militar. E mesmo quando falo de materiais têxteis vistos na perspectiva mais tradicional, nós estamos a falar de têxteis cuja assinatura fuja aos radares, aos infravermelhos, etc. Portanto, estamos a falar de altíssima tecnologia. Temos, de facto, essa oportunidade, não tenho nenhuma dúvida. Temos indústria, temos centros de desenvolvimento, temos universidades. Agora, alguma coisa tem que acontecer. Senhores eurodeputados, trabalhem, é a vossa obrigação, porque a Europa tem que apanhar juízo nisto. Nós não podemos continuar a investir em tecnologia que vamos entregar a alguém que depois diz, sim senhor, mas eu faço e ponho a metade do preço e vocês estão arruinados que não têm capacidade para produzir como nós. Obrigada. De repente, o nosso tempo está-se a esgotar e há sempre uma pergunta que estamos a fazer em todos os painéis que ela é, no fundo, igual para todos e vou deixar aqui a pergunta e que é... Antes disso, só dizer isto, que é um pouco para... Vocês meteram-se com esta malta. Esta malta é conversadeira. Velhos, estamos aqui, que é para complementar isto. Eu acho que Portugal tem um problema de complicómetro relativamente a este processo de... Europa toda. De encararmos a questão da defesa e nós conseguimos ultrapassar o problema dos lobbies. A indústria automóvel produz para fora do país para a indústria da defesa. E, portanto, nós temos um problema de conseguir vender em Portugal, dentro de Portugal, para a indústria da defesa. E, portanto, isto é muito importante e temos que resolver isto. É só para complementar aquilo que cobraste. Não, fez muito bem, fez muito bem. Então, a pergunta que tem sido feita é que razões tem um jovem para acreditar em Portugal? Começo aqui pelo Eduardo. Eu acho que o nosso país é um país que tem condições únicas para se viver, não é? A questão é como é que nós aliamos a qualidade de vida a, obviamente, capacidade de um jovem se desenvolver do ponto de vista de rendimentos e de futuro, carreira, porque os jovens motivam-se por vários aspectos, inclusivamente pela ambição de desenvolver ou as suas empresas, ou a sua carreira no seu país. E quando não existe essa perspectiva, não sentem que existe empresas com capacidade, com escala, que são correspondentes à sua ambição e olham para fora e veem-no, procuram, obviamente, à semelhança de qualquer outro jovem europeu, estar onde sentem que são as empresas mais ambiciosas, as empresas com maior capacidade de afirmação em termos internacional, etc. E, portanto, esta capacidade que é como é que nós, o grande desafio é como é que nós, tendo energia, condições para ter autonomia do ponto de vista de energética, escolas e universidades com excelente nível de ensino e com jovens altamente preparados, como é que nós conseguimos basicamente reter a matéria-prima que nós temos naturalmente altamente diferenciadora no nosso país. Eu acho que passa muito, lá está, nas duas dimensões que nós falamos. No imediato, nós não perdemos competitividade e até pelo contrário, ganharmos competitividade neste atual contexto. Eu queria só dizer, para reforçar o que há pouco foi dito,
3% ou 2% do nosso próprio PIB em defesa também é muito dinheiro, não é preciso sequer, bastava que nós direcionássemos a nossa própria compromisso de defesa para a nossa própria indústria e, portanto, nós temos que ser, neste contexto mais difícil, mais competitivo em termos internacionais, temos que ser mais agressivos, não há outra expressão, e depois tentar também ultrapassar um problema que o nosso país tem, que tem a ver com a escala. Nós temos que fazer mais consolidação, temos que ganhar dimensão nas empresas nacionais, para que as empresas nacionais também cresçam do ponto de vista daquilo que é a capacidade de atração. E eu acho que isso é algo que é uma matéria que vai-se vendo, vamos vendo em alguns setores, noutros menos, mas que ajudam à perspectiva do horizonte temporal, da ideia de carreira, da ideia de empresas competitivas. Acho que há muitos setores onde nós devemos consolidar, ganhar escala, e com escala nós tornamos-nos também mais competitivos. Eu diria que é o curto prazo imediato e ganhar escala para poder ganhar valor, para poder pagar bons salários, para reter cá talento. Eu acho que eu diria que se tivesse que dizer alguma coisa, dizia estas duas coisas. É uma pergunta... Uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. E não é muito fácil de responder. Porque nós podíamos ir por um lado mais óbvio das coisas fantásticas que temos em Portugal, que todos nós sabemos, de alguma maneira. Mas eu acho que, se calhar, queria apelar aqui a um lado, vindo da associação, este lado mais coletivo, espírito de missão, eu acho que, de facto, embora falo um bocadinho nesta perspectiva do nosso setor têxtil e vestuário, que estamos neste momento a viver uma grande transição, sustentabilidade, circularidade, transição digital, enfim, há aqui muitas oportunidades, há coisas fantásticas que vão acontecer no nosso setor, quer em termos nacionais. O nosso setor é um setor muito internacional, dá esta perspectiva de nós podermos trabalhar em Portugal com o resto do mundo e com isso também crescer, acho que é um lado muito bom, muito positivo que este setor tem para oferecer. Mas eu diria que, de alguma maneira geral, e estamos aqui neste contexto muito específico, eu diria que todos nós, jovens e menos jovens, temos muita responsabilidade nos destinos do nosso país. Nós somos portugueses e não devemos desistir porque é difícil ou porque temos muitos obstáculos. E, portanto, individualmente ou coletivamente, partidariamente ou não, acho que nós temos essa missão. A missão de, se há coisa para fazer, não está feita, há uma oportunidade. Portanto, se há obstáculos para ultrapassar, nós temos trabalho a fazer. Não nos vamos demitir das responsabilidades que individualmente e coletivamente temos para tornarmos o nosso futuro, individual e coletivo, melhor. Obrigada, Ana. António. Bom, eu vou ficar com o dirty job. Nós temos muito que fazer, não é? Quando ouvimos nas notícias que há empresas que exploram trabalhadores, isso não é o caminho certo para tornar este país como apelativo ou mesmo aspiracional. E eu gostava de dividir isto em duas partes. De facto, eu acho que o país, ao contrário do que se diz, eu acho que o país hoje é mais atraente para pessoas com mais qualificação, porque começamos, quer dentro do sistema científico e tecnológico, quer nas empresas, começamos a ter muitos empregos para gente muito qualificada. Estou a falar de malta que vai até o doutoramento. Há uns anos atrás, atenção, isto é só para os mais velhos, porque os mais jovens não têm ponto de comparação. O nosso país não era nada do que é hoje. Isto era uma porcaria. As possibilidades de alguém fazer uma carreira na área de investigação era zero, não é? Não vamos comparar, fizemos um percurso muito bom, o que não quer dizer e não nos deve desanimar relativamente a fazer muito mais coisas. Esta questão da especialização do país e os setores em que nós trabalhamos e deixar-nos ir por alguns setores que geram pouco valor, ou que, gerando valor, ainda não conseguiram aumentar o preço. É isso que torna difícil para os mais jovens encararem estes setores como setores de futuro. Mas há um Portugal cheio de oportunidades que também não está evidente para os jovens. E vou-vos falar de uma experiência que eu tenho. Como sabem, o setor têxtil e vestuário apanhou na cabeça muito cedo porque as pessoas
lembram-se do tempo em que Val do Ave era um sítio de pobreza e fome, os rios estavam poluídos, etc. Ainda hoje, quando se fala em Val do Ave, olha-se para qualquer coisa negra. E tivemos um problema no início dos anos 2000, que era, não havia gente que quisesse vir para o setor, nem mesmo para fazer licenciatura em Engenharia Têxtil. Durante 10 anos, a Universidade do Minho, que vá lá, se manteve resiliente a manter o curso de Engenharia Têxtil, teve de 0 a 2 candidatos por ano. E o que é que nós fizemos? Em toda a região norte, nós criámos um programa de ir buscar miúdos à escola, entre o 9º e o 11º ano, com o objetivo de lhes mostrar o que é que o setor era, mas, sobretudo, o que é que o setor já não era. Porque os miúdos estavam influenciados pelos seus avós, que tinham tido uma experiência traumática num setor que era pesado, era insalubre, era muito difícil. E, portanto, no seio familiar, passava-se de geração para geração. Por favor, para o setor têxtil não vais, porque eu já amarguei muito nesse setor. E esse teve algum efeito. Teve um efeito imediatamente ao nível das vocações para a engenharia têxtil e felizmente tivemos uma retoma de atratividade para os jovens. Qual é que é, e termino com isto, qual é que é, enfim, a minha grande expectativa ou a minha grande esperança? É que as empresas hoje estão a ser feitas por jovens também. Há uma geração completamente diferente que está a chegar à gestão de topo das empresas. Estudaram, trabalharam fora do país, viajaram, conhecem muito mundo, e isso é gente que está a imprimir uma dinâmica completamente diferente na vida das empresas e, por arrasto disso, a criar condições para carreiras muito mais interessantes para os nossos jovens. Agora, é preciso que esta mensagem passe, é preciso que os jovens tenham acesso a esta informação, e funcionará sempre o facto de termos bom mar, boa comida, bom vinho, bom tempo, porque isso também é valorizado. Muitos dos investigadores que temos lá, que vêm do centro da Europa, há algum tempo atrás era impossível pensar que um alemão, um italiano viesse trabalhar para o CITEV. Nós temos gente que vem do centro da Europa trabalhar para cá, e do norte da Europa também, da Finlândia. Porquê? Porque é um país onde é agradável estar-se, é um país onde é agradável trabalhar, desde que tenham, enfim, desafios profissionais e vá lá, um rendimento que seja compatível com as suas ambições para ter um bom estilo de vida. Obrigada, António. José? Talento, não é? É uma dos piores problemas no processo de competitividade e de produtividade da Europa. Enfim, todos nós descobrimos na Europa que temos um problema de talento. Vejam lá que até os alemães consideraram que é preciso investir muito mais em formação. E não é só na formação dos jovens, mas é também daqueles que saíram jovens, enfim. Há um estudo que mostra que ao fim de 12 anos um engenheiro na Europa está completamente out daquilo que é o conhecimento, enfim, está pronto a entrar outra vez na universidade para aprender mais e, portanto, isto é um desafio. Mas eu acho que, enfim, estou influenciado muito pela minha experiência que tenho em casa, não é? Eu tenho 3 filhos, 2 uma está fora, a outra vai embora, e um tipo diz que gosta da praia em Portugal e tal, enfim, vive bem e tal, e porque tem um banco em casa e tal, e estuda também. Mas a questão é assim, é dizer que, uma das minhas filhas diz-me, tu és ao contrário dos outros pais. E porquê? Porque tu não ficas satisfeito eu ir para fora. E este é um estudo que está a ser feito por um estudante que mostra, um mestrado, que mostra que as famílias ficam muito agradadas que os seus filhos saiam. É uma forma de posicionar-se do ponto de vista social. Pode não ser tudo, mas isto é muito importante. É importante que os pais, eu sou um pai mais, enfim, retardado, que os pais gostam que os seus filhos vão para fora. E o estudo mostra também que aqueles que saem têm sempre a esperança de voltar com um currículo que possa ser melhor do que ter aqui em Portugal. E isto é muito importante, porque altera um pouco aquilo que nós temos relativamente à fuga de não haver emprego em Portugal. Muitos deles conseguem ter rendimentos superiores quando voltam por 2 razões. Primeiro, porque não estão cá ninguém, e segundo, porque já vêm com outras competências
que são consideradas... E outro escalão até a nível de carreira. E isto, acho que vale a pena mudar uma coisa. Além disso, também é preciso perceber o que é que acontece com jovens, por exemplo, que concorrem a uma bolsa no FCT. Ou por aí. Quanto tempo é que demoram? Mais uma vez, o exemplo lá de casa. Concorrer com um conjunto de colegas de todo o mundo para uma bolsa nos Estados Unidos demorou mais tempo do que sair a bolsa para o FCT em Portugal. E não percebemos que temos aqui um complicómetro, não é? Somos nós que resolvemos isto. Ora, se nós não conseguimos criar um ambiente mais sexy, entre aspas, para mostrar às pessoas que, enfim, que existem oportunidades e que, que eles fazem parte da transformação e destas oportunidades. Porque hoje, como diz o Brás, hoje temos outra gente nas empresas. Temos gente muito mais disponível para aceitar jovens capazes de fazer, de alterar, como se aquele fosse o primeiro dia do resto da vida. E isto é muito importante. Mas as instituições temos que mudar um bocado este racional, este discurso de que nós não temos empregos para gente em Portugal para essas áreas. Há coisas a fazer, enfim, mas que isto é só para... Haveria muito mais a dizer sobre isto, mas isto é só um alerta que eu acho importante. Muito obrigada. Quero muito agradecer aqui ao Duarte, à Ana, ao António, ao José. Muito obrigada.